Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar, muita coisa aqui para a gente atualizar, tem informação aqui sobre um reforço que está praticamente fechado, o Corinthians aceitou a proposta do Vasco pelo lateral esquerdo Lucas Piton e a coisa está muito próxima de ser sacramentada, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o interesse do Vasco no atacante paraguaio, o Robert Morales, né? Vamos falar bastante sobre ele aqui. Vamos falar do interesse do Vasco no lateral argentino, o Eric Meza. Teve jogo treino preparatório hoje também, lá no CT Moacir Barbosa, e o Vasco goleou, né, por 6-0. Enfim, tem muita coisa aqui pra gente conversar depois da vinheta. Antes, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, se inscrevendo aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante. A vinheta vai rodar, depois da vinheta eu tô voltando, tô gravando hoje aqui no improviso de dentro do carro, mas o que importa são as informações, né? Tamo junto, vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que gosta de fazer aquela fezinha, gosta de apostas esportivas, pode ver aqui no comentário fixado que tem o link da 1xBet. E a 1xBet te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, o valor que você depositar vai dobrar, basta você utilizar o nosso código promocional que tá aí no comentário fixado. Você clica, faz o seu cadastro, usa o nosso código promocional, que é 1xBet, vai dobrar o seu primeiro depósito. Lembrando que o campeonato inglês já voltou e você pode fazer a sua fezinha lá no site da 1xBet. Bom, a gente começa falando aqui do jogo treino que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa. O Vasco goleou a fraca equipe do Porto Real, equipe do interior do Rio de Janeiro. O Vasco venceu por 6-0 nesse amistoso aí com foco na preparação para 2023, né? A partida foi realizada na manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Foram dois tempos de 50 minutos e o Vasco venceu por 6-0. Vamos ver aqui quem fez os gols do Vasco. Os gols do Vasco foram marcados por Figueiredo, Egnaldo, Nenê, Zé Santos, Paulo Vitor e Eric Marcos. 6-0 Vasco na fraca equipe do Porto Real. Lembrando que as duas contratações confirmadas até agora, né? O Pedro Raul, aliás, o Vasco confirmou 3, né? O Pedro Raul, o De Luca e o Léo, zagueiro que veio do São Paulo. O Léo e o Pedro Raul não participaram, mas isso já estava programado, eles ficaram realizando outras atividades lá no CT Moacir Barbosa. Então, nesse primeiro teste aí preparatório do professor Maurício Barbieri, o Vasco venceu com facilidade, né? Venceu aí por 6-0 a equipe do Porto Real. Mas vamos mudar de assunto aqui e já vamos falar do que realmente interessa, né? Reforços, contratações, o Vasco buscando aí novidades para a temporada de 2023. E a informação é a seguinte, sobre Lucas Piton. O Corinthians aceitou a proposta de 3 milhões de euros por 60% dos direitos de Lucas Piton, proposta feita pelo Vasco da Gama, e o Vasco encaminhou o acerto com esse atleta. A informação é do Vene Casagrande. O Vene postou o seguinte: o Vasco encaminhou mais uma contratação para a próxima temporada. Trata-se de Lucas Piton do Corinthians. Depois de uma longa negociação, o Cruz Maltino conseguiu chegar a um acordo com o Timão e está bem perto de assinar com o jogador. Inclusive, os clubes iniciaram as trocas de documento para fecharem essa operação. A negociação entre Vasco, Corinthians e representantes de Lucas Piton se iniciaram há alguns dias, mas diante das dificuldades dessa negociação, o Paulo Brax, diretor do Vasco, viajou até São Paulo para se reunir pessoalmente com a cúpula do Corinthians e também com os empresários do Lucas Piton. Essa estratégia deu certo e o Vasco está muito próximo de anunciar a chegada desse lateral esquerdo. Com a negociação bem encaminhada, o Brax já até retornou ao Rio de Janeiro. A informação aqui da reportagem do Vene Casagrande é que o Vasco vai pagar 3 milhões de euros, que dá mais ou menos ali uns 20 milhões de reais, né? Um pouco menos de 20 milhões de reais. 3 milhões de euros deve dar uns 17, 18 milhões de reais, mais ou menos, por 60% do Lucas Piton. Então, o lateral esquerdo Lucas Piton será jogador do Vasco na próxima temporada. A lateral esquerda que era visto ali pela diretoria do Vasco como uma das grandes prioridades, né, para a temporada de 2023.
Lucas Piton tem 22 anos de idade, foi promovido ao elenco principal do Corinthians em 2020 e desde então atuou em 105 partidas, marcou 2 gols e deu 7 assistências. Lucas Piton será jogador do Vasco na próxima temporada. Bom, e agora a gente fala aqui sobre o atacante paraguaio Robert Morales, que joga lá no Cerro Porteño do Paraguai. Informação aqui da página Gigante Plus. O Vasco vai formalizar uma proposta pelo atleta Robert Morales, jogador do Cerro Porteño. O atleta, inclusive, já deixou claro lá no Paraguai o seu interesse de se mudar para o futebol brasileiro e informou que tem sim a intenção de jogar no Vasco da Gama. O Cerro Porteño pede 8 milhões de euros pelo atacante Robert Morales, jogador que tem 23 anos de idade e já faz parte aí da seleção paraguaia. É um atacante de lado, veloz, muito ágil e que tem boa finalização. Jogador que é destaque lá do Cerro Porteño e mesmo muito jovem já faz parte aí da seleção paraguaia. Bom, é importante a gente deixar claro, né? Entre o Cerro Porteño pedir 8 milhões de euros e o Vasco pagar 8 milhões de euros, tem uma distância muito grande, né? Eu não acredito que o Vasco vá ofertar 8 milhões de euros pelo jogador. O Vasco deve fazer uma proposta aí mais dentro, né, da realidade. 8 milhões de euros num jogador que vem do futebol paraguaio é muito dinheiro, então o Vasco deve oferecer algo mais dentro da realidade, mas o Vasco vai sim formalizar uma proposta pelo Robert Morales. É um dos desejos aí do Vasco para a temporada de 2023. Bom, uma outra informação aqui sobre mais um jogador sul-americano, do lateral direito Eric Meza. Eric Meza, lateral direito do Colón de Santa Fé, da Argentina. Informação aqui do portal Jogada 10. Segundo a reportagem, o Vasco segue aí em busca para reforçar uma das posições mais carentes do seu elenco, que é a lateral direita. Desse modo, o Vasco demonstrou interesse em Eric Meza, do Colón de Santa Fé da Argentina, e o Vasco fez uma consulta ali para saber a situação do jogador. A negociação pode avançar, mas nesse momento, até esse momento, né, foi apenas ali uma sondagem que o Vasco fez em relação ao Eric Meza, lateral direito do Colón de Santa Fé. O jogador possui contrato lá com a equipe argentina até dezembro de 2023, até o fim da próxima temporada, e a multa rescisória do jogador é de cerca ali de 28 milhões de reais na cotação atual. Eric Meza, enfim, 28 milhões também, o Vasco não vai pagar isso. O Vasco deve ter feito uma consulta. Como o jogador tem contrato até dezembro, ele pode assinar um pré-contrato já no meio do ano, então isso facilita também para baratear a negociação. Eu sinceramente não conheço o Eric Meza, não conheço esse jogador. Primeira vez que eu escutei falar foi agora, nesse possível interesse do Vasco, mas é um jogador aí que o Vasco sondou, consultou, enfim, como o Vasco vem fazendo com vários outros jogadores no mercado, né? O que está praticamente certo mesmo é Lucas Piton, que será jogador do Vasco na próxima temporada, está muito próximo, né, disso acontecer. Enfim, tem a situação também do Luca Orediano, né, atacante aí do Vélez da Argentina. O Vasco viajou até a Argentina para tentar resolver essa situação, né, através do Luiz Melo, que ontem se reuniu com os empresários do jogador e também com o próprio jogador, né, para tentar adiantar essa negociação. O Vélez já aceitou a proposta do Vasco, mas a intenção do Lucas Orediano é ir para o futebol europeu, né? Ele quer ir para o futebol europeu e o Vasco está tentando mostrar para ele que, olha, vem para o Brasil, que aqui é uma ponte boa para depois você ir para um clube de ponta no futebol europeu, para um clube de primeiro escalão do futebol europeu, como o Vasco sempre vem de jogadores para clubes de ponta do futebol europeu. O Vasco está tentando aí convencer o Orediano a vir para o Vasco na próxima temporada, né? É um jogador que, caso a negociação aconteça, com toda certeza será muito útil para o Vasco em 2023. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Desculpa aí o improviso, mas o conteúdo está entregue. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!